bastante atenção algumas das principais recomendações da Federação Internacional de Coaching, que é um órgão que se faz presente em mais de 100 países hoje atualmente e conta com um quadro de mais de 30 mil profissionais cadastrados a essa instituição em diferentes países. Hoje no mundo ela é uma das principais referências de instituição que tenta, na medida do possível, orientar, coordenar e normatizar regras e padrões de comportamento éticos e profissionais que atualmente exercem a função de coaches, profissionais responsáveis pelo desenvolvimento humano, através dessa metodologia científica, né? Então, segundo essa instituição, existem algumas competências que são fundamentais de coaching, tá? Eles dividiram em 4, tá bem? Nós temos ali primeiro que seria estabelecendo os fundamentos. De uma forma ou de outra, você precisa cumprir todas as diretrizes éticas e padrões profissionais. E o que isso significa? Significa que quando você faz uma formação profissionalizante em coaching, existem algumas regras de conduta, existem alguns padrões que você precisa respeitar, padrões éticos de comportamento, de atendimento, de responsabilidade com aquela pessoa que está na sua frente, que está confiando em ti coisas muito pessoais, problemas muito pessoais da vida dela, tá? Então você precisa cumprir com essas diretrizes éticas. E estabelecer o acordo de coaching. O que significa esse acordo de coaching? Significa você, já na primeira sessão, já quando for fazer o início do teu processo de coaching, já deixar tudo bem claro como que vai ocorrer o processo de coaching, quais serão o número de sessões, a duração dessas sessões, qual é o termo de responsabilidade de comprometimento de cada um, né? Quais são as responsabilidades do coach, quais são as responsabilidades do coachee. Depois ali, como outra norma de regulamentação, seria co-criando relacionamento. E o que significa isso? Significa que o coach, profissional desta área, precisa buscar estabelecer confiança e intimidade com o teu cliente, com o seu cliente, né? Quando eu falo intimidade, significa criar conexão, criar rapport, fazer com que a pessoa que você está atendendo enquanto profissional, que ela confie em você a ponto dela trazer à tona elementos que se fazem presentes na vida pessoal e que ela não confiaria essas informações normalmente a outras pessoas. É o mesmo sistema de conexão, de confiança, de rapport que ocorre muitas vezes, né? Quando o processo é de sucesso, em sessões terapêuticas, com psicólogos, com terapeutas, com psiquiatras, por exemplo. Precisa-se haver, além da responsabilidade de seguir as diretrizes éticas, você precisa estabelecer confiança e intimidade com o seu cliente. E presença em coaching. O que significa presença em coaching? Significa você respeitar as ferramentas, respeitar a metodologia e sempre deixar bem claro para o teu coachee, para o teu cliente, do que você está tratando naquele momento e qual a proposta, o fundamento daquela ferramenta. Como item 3 ali, ou item C, né, comunicando-se de maneira efetiva, e existem 3 padrões ali de comunicações que eles consideram como comunicação efetiva, né? Seria a escuta ativa, que seria aquela capacidade de você estar presente em termos mentais, em termos auditivos, em relação ao que a pessoa está lhe informando. Não é você ouvir aquela pessoa, só ouvir o som, mas não se fazer presente mentalmente sobre o que aquela pessoa de fato está lhe dizendo. Se você exercita uma comunicação ativa, uma escuta ativa, você consegue captar nas entrelinhas o que de fato aquela pessoa está buscando dizer e quais as intenções por trás de muitas palavras, muitas vezes. Questionamentos instigantes, e aí entra aí nessa questão do questionamento instigante a nossa segunda principal ferramenta enquanto coach, que seria a nossa capacidade de fazer perguntas poderosas, levantar questionamentos que façam com que o seu coachee reflita de uma forma muito íntima, muito profunda e tire, através das suas reflexões, as respostas que ele precisa. Lembra, diferente de uma consultoria, o coach ele não dá conselho, ele não dá orientações. Ele utiliza-se de perguntas poderosas, reflexivas, para fazer com que ele tire de dentro dele, ou busque através dele, respostas a partir dessas reflexões. E comunicação direta. Significa você explorar os 3 canais de comunicação, que seria auditivo, sinestésico e visual, e uma comunicação direta no sentido de buscar uma forma íntegra de comunicação. Depois ali, como item D, nós temos ali facilitando o aprendizado e resultados,
que eles chamam a atenção para criar uma conscientização, tanto da responsabilidade inicial, quanto aquela responsabilidade do coach de cumprir com as tarefas que são determinadas por ele, pelo seu coach ao longo do processo, conscientizá-lo da importância de cumprir com as atividades, desenvolver ações. Coaching sem tarefas, sem desafios, sem metas, não leva a lugar algum. Então precisa sim haver um desenvolvimento através de ações concretas, práticas. Bom, planejamento e definições de metas. É necessário que haja desde cedo um mapeamento dos objetivos que o coach deseja, validação desses objetivos, se são objetivos realistas, temporais, ecológicos, assertivos. Se de fato não estamos tratando ali de sonhos utópicos, a gente precisa validar isso na prática e fazer com que ele perceba que de fato é possível, através de um planejamento sólido, um passo a passo, para que ele alcance o objetivo geral do processo de coaching. E gestão do progresso e responsabilização significa utilizar-se de ferramentas apropriadas para mensurar todo o processo e toda a evolução do coach. Se ele está trancado, se ele está parado, em algum momento você precisa de fazer essa gestão desse processo, dessa evolução do coach, para que ele alcance as metas dele. Então essas, de uma forma ou de outra, são as competências gerais que a Federação Internacional de Coaching preconiza que todo coach de sucesso, coach profissional, deve ter. Estabelecer os fundamentos, co-criar um relacionamento, comunicar-se de maneira efetiva, né? E facilitando assim o aprendizado a resultado.